Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Êxodo no Brasil, e estou aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. E hoje, dia 11 de setembro, nós entraremos então no livro de Ezequiel e faremos hoje a leitura do capítulo 1 ao 3. Então vamos lá? Ezequiel, capítulo 1. Eu tinha 30 anos e vivia com os exilados junto ao rio Quedar. No dia 5 do 4º mês, o céu se abriu e eu tive visões de Deus. Foi no dia 5 do 4º mês, no 5º ano do exílio do rei Joaquim, que a palavra do Eterno veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, às margens do rio Quedar, na terra da Babilônia. O Eterno se manifestou a ele naquele dia. Olhei e vi uma imensa tempestade de areia vinda do norte, uma nuvem enorme, com raios resplandecendo nela, uma bola de fogo gigante ardendo como bronze. Dentro do fogo havia o que parecia 4 criaturas pulsantes de vida. Tinham todas elas a forma de um ser humano, mas cada uma tinha também 4 rostos e 4 asas. As pernas eram robustas e retas como colunas, mas os pés tinham cascos como os de um bezerro e reluziam como bronze polido. Nos 4 lados, debaixo das asas, elas tinham mãos humanas. As 4 criaturas tinham rostos e as asas tocavam umas às outras. Elas não se voltavam nem para um lado nem para o outro, andavam sempre para a frente. Os rostos tinham a seguinte aparência: na frente, um rosto humano, do lado direito, um rosto de leão, do lado esquerdo, o rosto de um boi, e atrás, um rosto de águia. Foi isso que eu vi. As asas estavam abertas e as pontas de um par de asas tocavam a criatura do lado, e outro par de asas cobria o corpo. Cada criatura se movia diretamente para a frente. Para onde quer que o espírito fosse, elas iam também, e não se viravam quando se moviam. As 4 criaturas tinham a aparência de fogo, isto é, de uma tocha acesa. Labaredas estalavam entre elas, como descargas de relâmpagos. Enquanto eu observava as 4 criaturas, vi algo parecido como uma roda no chão, ao lado de cada uma das criaturas de 4 rostos. As rodas tinham a seguinte aparência: eram rodas idênticas, reluzentes como diamantes ao sol, e parecia que eram rodas dentro de rodas, como um giroscópio. Elas se moviam em qualquer uma das direções dos 4 rostos, mas sempre em frente, nunca mudavam de direção. Os aros eram imensos, cheios de olhos em volta. Quando as criaturas se moviam, as rodas se moviam também. Quando as criaturas se elevavam, as rodas subiam com elas. Para onde quer que o espírito fosse, as criaturas e as rodas iam junto, pois o espírito das criaturas estava nas rodas. Assim, quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Quando as criaturas paravam, as rodas paravam. Quando as criaturas se elevavam, as rodas subiam como elas, porque o espírito das criaturas viventes estava nas rodas. Sobre as cabeças das 4 criaturas havia algo como uma abóbada, emitindo uma luz trêmula, como um céu de vidro lapidado, em forma de arco sobre as cabeças. Debaixo da abóbada, um par de asas ficava estendido na direção das outras criaturas, e um outro par de asas cobria os corpos. Elas se moveram, e eu ouvi o som das suas asas. Era como o bramido de uma grande queda d'água, como a voz do Deus forte, como o barulho de um campo de batalha. Quando paravam, elas dobravam as asas. Então, enquanto estavam ali de pé, com as rodas fechadas, veio uma voz de cima da abóbada sobre as cabeças. Acima da abóbada havia algo que parecia um trono, azul, celeste, como a safira. E havia uma figura em forma humana acima do trono. Do que eu pude ver, da cintura para cima, ele parecia bronze, polido, e da cintura para baixo, uma tocha acesa. Era muita claridade.
A forma em que o arco-íris surge no céu num dia chuvoso era o que se via ali. E essa era a glória do Eterno. Quando vi aquela cena, caí de joelhos com o rosto no chão e então ouvi uma voz. Ezequiel capítulo 2. A voz disse: Filho do homem, levante-se, tenho algo a dizer a você. No momento em que ouvi a voz, o Espírito entrou em mim e me pôs de pé. Enquanto ele falava, eu ouvia. E ele disse: Filho do homem, estou enviando você à família de Israel, uma nação rebelde como jamais existiu. Eles e seus antepassados têm vivido em rebelião até os dias de hoje. Eles são um caso difícil. O povo a quem estou enviando você está calejado por seus pecados. Diga a ele, esta é a mensagem do Eterno Senhor. Eles são provocadores. Se não ouvir ou não, se vão ouvir ou não, pouco importa. Mas ao menos saberão que um profeta esteve aqui. Mas não tenha medo deles, filho do homem, e não tema do que eles disserem. Não se intimide, mesmo que viver entre eles seja como pisar em espinhos ou encontrar escorpiões na cama. Não tenha medo das palavras maldosas deles, nem dos seus olhares ameaçadores. Eles são um povo rebelde, mas você tem a tarefa de falar a eles. Se vão ouvir ou não, o problema não é seu. Eles são muito rebeldes. Apenas tome cuidado, filho do homem, para não se tornar rebelde como eles. Abra sua boca e coma o que eu estou dando a você. Quando olhei, a mão dele estava estendida para mim, e nela estava o rolo de um livro. Ele o desenrolou, e vi que nos dois lados, frente e verso, estavam escritos lamentos e palavras de condenação. Ezequiel capítulo 3. E ele me disse: Filho do homem, coma o que você está vendo, coma este livro, depois vá e fale à família de Israel. Quando abri a boca, ele me deu o rolo para comer, dizendo: Filho do homem, coma este livro que estou dando a você, é a sua refeição. Assim eu o comi. O gosto era muito bom, parecia mel. Então ele me disse: Filho do homem, vá à família de Israel e transmita a minha mensagem. Veja, não estou enviando você a um povo que fala uma língua difícil, com palavras quase impronunciáveis. Se eu estivesse enviando você a um povo assim, os ouvidos deles teriam ficado aguçados e eles teriam ouvido imediatamente. Mas não funciona assim com a família de Israel. Eles não darão ouvidos a você, porque não dão ouvidos a mim. Eles são, como eu já disse, um caso difícil. Estão endurecidos pelo pecado. Mas vou fazer você tão duro quanto eles são duros em seus pecados. Não deixe que eles os intimidem. Não tenha medo deles, embora seja um bando de rebeldes. Então ele disse: Filho do homem, receba todas as palavras que põe agora no seu coração. Abra os ouvidos obedientes para elas. Faça delas suas palavras. E agora vá. Vá aos exilados e ao seu povo e fale. E diga a eles: esta é a mensagem do Eterno, o Senhor. Faça a sua parte, não importa se eles vão ouvir ou não. Então o Espírito me elevou. Atrás de mim houve grande comoção. Bendito seja a glória do Eterno no seu santuário. As asas das criaturas batiam uma nas outras, as rodas giravam no estrondo de um grande terremoto. E o Espírito me elevou e me levou embora. Eu estava cheio de amargura e raiva. Eu não queria ir, mas o Eterno foi firme comigo. Cheguei entre os exilados que viviam perto do rio Quebar, em Tel Abib. Cheguei no lugar em que eles viviam e fiquei ali 7 dias, aterrorizado. Ao final dos 7 dias, recebi esta mensagem do Eterno: Filho do homem, fiz de você uma sentinela para a família de Israel. Sempre que me ouvir dizer alguma coisa, avise-os em meu nome. Se eu disser aos maus, vocês vão morrer, e você não os avisar de que a questão é de vida ou morte, eles morrerão, e a culpa será sua. Vou considerá-lo responsável. Mas se eu avisar os maus e eles continuarem pecando do mesmo jeito, certamente morrerão pelo seu pecado, mas você não morrerá. Você terá salvado sua vida. Mas
Se os justos mudarem de vida e deixarem de viver de maneira justa e começarem a fazer o mal quando eu vier para trazer juízo, eles morrerão. E se você não os tiver avisado, eles morrerão por causa dos pecados deles, e nada de certo que fizerem vai valer alguma coisa. Mas vou considerar você responsável. Mas se você advertir esses justos e não pecar, e eles derem ouvidos a vocês, viverão por aceitar seu aviso. E de novo você terá salvado sua vida. Então o Eterno me pegou pelos ombros e disse: levante-se, saia para a planície, quero falar com você. Assim levantei e fui para a planície. Não conseguia acreditar no que estava vendo. A glória do Eterno ali, na minha frente, era semelhante à glória que eu tinha visto perto do rio Quedar, e eu caí no chão prostrado. Então o Espírito entrou em mim e me pôs de pé, e ele disse: vá para casa e feche a porta. Em seguida ele me disse algo estranho: filho do homem, eles amarrarão suas mãos e pés com cordas para que você não saia de casa. Farei que sua língua grude no céu da boca para que você não consiga falar e dizer ao povo o que eles estão fazendo de errado, embora seja um bando de rebeldes. Mas quando chegar a hora, vou soltar sua língua, e você dirá: isso é o que o Eterno diz. A partir daí é por conta deles. Eles poderão ouvir ou não. Eles é quem sabem. Eles são um bando de rebeldes. Somente até aí. Fique conosco. Até a próxima leitura. Paz do Senhor Jesus.